Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e hoje vamos fazer aqui um especial Eddie Van Halen que infelizmente nos deixou semana passada. Se você for ver aí a comoção entre músicos, guitarristas, fãs de rock no geral, dá para ter uma ideia do tamanho, do legado, do tamanho que era o Eddie, o que significava ele para as pessoas. Então é isso aí, não se esquece de deixar o joinha e se inscrever, vamos fortalecer o canal. Bora lá! Quem estiver participando do Apoia-se esse mês está concorrendo a um kit com afinador, correia e cabo da Guitar Center Music. Os links tanto do Apoia-se quanto da Guitar Center tá aqui na descrição do vídeo. O Eddie já estava recluso há alguns anos, muito dizia por causa de um câncer que ele estava tratando. Só que é aquele negócio, você sabe que o cara existe ainda, o cara tá lá, de repente a banda pode voltar, ele pode voltar tocando, fazendo turnê, e é exemplo do que aconteceu com o Neil Peart, baterista do Rush, que estava recluso também. A gente recebeu a notícia do falecimento e aquele baque, aquela ducha de água fria, porque nunca mais a gente vai ver ele tocando ou lançando nada novo. Mas o legado que o Eddie deixou para a música é imenso, tanto é que eu vou dividir aqui com vocês alguns fatos, alguns momentos que, na minha opinião, fizeram dele o maior nome da guitarra no mundo. Em 1978, quando o Van Halen surgiu com o primeiro álbum, a cena era dominada por punk, disco music, só que eles chegaram já chamando muita atenção, porque era um som muito diferente, umas coisas diferentes do que estavam rolando no rock, no metal até então. Tinha levadas, estilo essa música que eu toquei agora, I'm the One, com shuffle diferente. Era uma mistura de metal, mas um rock and roll mais pra cima. Não era aquele heavy metal tipo Judas Priest ou Black Sabbath, um pouco mais denso. Tinha uns vocais tirador de onda do David Lee Roth. E um som de guitarra incrível, era cheio, cristalino, com mais ganho, que muitos começaram a chamar depois de Brown Sound. O primeiro álbum tem Eruption, que é uma das músicas que é só o Eddie, na verdade, solando a guitarra. E ninguém entendia o que ele estava fazendo, porque a gente não via, não tinha vídeo, né? As pessoas, quando pegaram o álbum, falavam, mas o que ele está fazendo? Que é duas guitarras, editado, o que é isso? Mas não, ele estava mostrando ao mundo aquela coisa de two hands, que a gente vai falar um pouco mais. Ele veio com técnicas diferentes, uma abordagem diferente, e todo mundo começou a querer copiar ele. Várias bandas, inclusive toda aquela geração da Sunset Strip, aquela cena, elas foram muito influenciadas, inclusive o próprio Slash falou que todos os garotos no bairro queriam fazer o lance do tapping, que eu vou falar daqui a pouco o que é. A carreira do Van Halen foi tão fantástica, entre álbuns e shows com performances sensacionais, né, com muita energia, que eles, em 20 anos, mais ou menos ali, eles lançaram 11 álbuns, e entre os álbuns de estúdio da época do Sammy Hagar, que é o vocalista que entrou depois do Dave, eles sempre eram lançados e atingiam o número 1 das paradas de vendas, da revista Billboard. Eles tinham um negócio, tem ainda, que toda semana lança os números os mais vendidos, e o Van Halen estava lá em todo o lançamento deles. Inclusive, o álbum 1984, que tem Jump, que tem Panamá, que é um antes da fase do Sammy, ele ficou em segundo lugar, ele só não ficou em primeiro por causa do Thriller, do álbum do Michael Jackson, que foi um fenômeno, mas o próprio álbum do Michael Jackson tinha o Eddie Van Halen lá participando do solo de uma música, Beat It. Cada vez que o Van Halen lançava um álbum era uma novidade, o Eddie vinha com uma novidade tipo, ou ele estava tocando teclado, ou era violão, ou até cantando, ele vinha com alguma técnica diferente na guitarra, alguma coisa derivada daquele tapping que ele fazia, sem contar as aspirações com efeitos, mas furadeira, escapamento de carro, buzina e assim por diante. Quero fazer uma pesquisa aqui com vocês.
qual sua música favorita do Van Halen ou as suas músicas favoritas. Se estiver difícil, pode colocar um álbum. Para mim é difícil. Eu vou de Fair Warning, um álbum muito legal, mas eu gosto de praticamente toda a discografia de cabo a rabo. Não tem como não falar de Eddie sem falar de Two Hand Stepping, ou também conhecida como Two Hands, ou como disse William Bonner no Jornal Nacional, Tapping. Difundiu uma técnica chamada tapping. É basicamente essa técnica de você usar um dedo da mão direita para completar o que você está fazendo com a esquerda. Não parou por aí, ele desenvolveu variações, como por exemplo o tapping em 2 cordas, o tapping com bends, tapping com harmônicos, tapping com slide, tapping percussivo. Rola uma controvérsia sobre o Eddie ter inventado o tapping, porque existem registros, inclusive de violonistas, bem antes, já fazendo. Só que, do jeito que ele faz, com essa abordagem que todo mundo começou a copiar na época e até hoje copia, na verdade, foi ele que veio com essa linguagem aí. E ele mesmo disse que, para criar o lance do tapping, ele se inspirou no Jimmy Page, o guitarrista do Led Zeppelin. Tem uma entrevista dele de 2015, ele não era muito de ficar fazendo entrevista nesses últimos anos aí, que ele foi ver o Jimmy Page tocando, e o Jimmy Page, em determinado momento do show, ele fazia o que a gente chama de uns ligados, assim, e ficava só com uma mão, tipo... Aí ele pensou, pô, como a outra mão não tá usando aqui pra nada, eu posso tentar usar ela também. Aí a primeira ideia, segundo ele, foi o quê? Trazer a mão direita pra, como se fosse uma pestaninha aqui. Só que ele mudou a digitação, ó. Teria sido assim que ele inventou o tapping do jeito que o mundo conhece. Jimmy Page postou sobre o Eddie. Ele foi o pioneiro numa técnica brilhante na guitarra com um gosto e estilo que o colocava acima de seus imitadores. Aproveitando, você que curte rock and roll, você já tentou, já parou para pensar em tocar guitarra? Olha, é o seguinte, qualquer um pode começar do zero, independente da idade, e eu tô aqui para te ajudar. Contato direto comigo, meu curso online, descrição no vídeo aqui você tem o link, e ó, com um passo de cada vez, você chega lá. Talvez tem uma galera aí que não curta Van Halen, ou até mesmo não goste muito do Eddie tocando, né, vai saber. Mas eu conheço um monte de músico, técnico de som, que adoram algumas de suas contribuições. Assim como o tapping, se o Eddie não inventou a superextrato, ele acabou popularizando por causa do som de guitarra do primeiro álbum do Van Halen. Ele fez basicamente o quê? Ele gostava, na época, as 2 principais guitarras lá, ele falou que curtia era a Les Paul, a Gibson Les Paul e a Fender Strato. Só que assim, ele gostava de algumas coisas em uma guitarra e outras coisas na outra. Por exemplo, na Strato ele gostava da alavanca e a Les Paul ele curtia o som, curtia o timbre. Então o que ele fez? Ele pegou o captador duplo humbucker, que a gente costumava ver só em Les Paul na época, e ele colocou numa Strato. Essa guitarra aqui é uma Strato, é um corpo de Strato. Só que já é uma super Strato, porque já tem o lance da contribuição do Eddie de pegar e botar o humbucker aqui na guitarra. Mas uma Strato antigamente eram 3 captadores single, era mais ou menos esse formato aqui. Então ele fez do jeito dele, o que ele acabou criando uma guitarra chamada, que o pessoal começou a chamar depois ele também de Frank Strat. Frank Strat, tipo Frankenstein com extrato. E a guitarra é muito louca, cheia de listras e tudo mais, bem pessoal. Outro item importante lá pro Brown Sound do primeiro álbum era o amplificador. Então ele também fez um lance diferente aí, que era o quê? Ele estava com um amplificador de 110 volts e ele descobriu que mexendo lá com um regulador de tensão, chamava até Variac o negócio, ele botava em 89 volts esse aparelho para o ampli rodar abaixo mesmo, e ele gostava desse som, desse timbre. Então, teria contribuído muito aí para o Brown Sound, esse lance do amplificador. E já nos anos
90, né, em outras fases, ele veio com um ampli novo, o famoso 5150, lançado pela Pivey, e revolucionou o mundo high gain. Tudo quanto é banda de metal começou a usar. Até hoje, inclusive, é uma referência. E anos depois, mais uma vez, ele veio com outro ampli, dessa vez o 5150-3, hoje é comercializado pela marca do Ed, EVH, e é uma referência, apesar de ser diferente do som do primeiro 5150, também é referência no mundo do high gain. Inclusive, no post do Scott Ian, do Anthrax, ele botou uma foto lá e ele falou pro Ed assim, que ele deixou de usar um ampli assinatura, né? O Scott Ian deixou de usar um ampli assinatura para usar o 5150-3 do Ed. Numa entrevista a Total Guitar, ele disse que foi muito importante para o desenvolvimento do que a gente conhece como Floyd Rose. Floyd Rose é essa ponte aqui flutuante que tem um sistema de trava com microafinação, e ele foi uma peça-chave no desenvolvimento disso, só que ele não gostou porque os caras patentearam a ponte sem ele saber, nas costas dele. Projeto da Floyd Rose que foi facilitar a vida dele, porque ele, muito antes de Floyd Rose, ele já, sabe, fazia aquelas coisas malucas logo no primeiro álbum com a alavanca, desde Dive Bomber, ou aquelas coisas que ele chama de cavalinho, ou até mesmo elefante. Enfim, ele levava a alavanca já ao extremo, mesmo sem trava, sem Floyd, e se desdobrava para manter o instrumento afinado. Já o D-Tuna, ele patenteou e é comercializado pela EVH. E é um acessório muito prático para quem usa esse sistema de ponte de Floyd Rose com trava, que você consegue mudar a afinação do Mi para o Ré sem ter que ficar parando, desafinando e tal. É muito mais prático, dá para tocar, no caso do Van Halen, músicas como Unchained ou Don't Tell Me. Um outro grande momento do Ed que vale mencionar é a participação dele na Beat It, do Michael Jackson, porque Michael Jackson foi um fenômeno pop, todo mundo conhecia o Michael no mundo, e ele fez uma grande contribuição levando o rock and roll para esse público do Michael. O Michael levou o rock, mas o solo da Beat It foi importante porque a galera começou, nossa, que som é esse de guitarra? Que é isso? Quem tá tocando? Tem até a história de que no lançamento do álbum, o Ed Van Halen estava na loja, aí tinha pessoas falando, legal, o Michael novo, aí, mas pô, os caras estão copiando o Ed Van Halen. Ele falou, não, mas sou eu mesmo. Uma outra coisa que é muito legal é que o Michael falou para ele fazer o solo só naquela parte do misão, né, Aí ele chegou com a ideia de fazer na outra parte, no verso, onde teria os vocais do Michael, e o Michael aprovou, curtiu. Por que eu digo o maior de todos? É porque a música dele é melhor que a do Jimi Hendrix, ou ele tocando é melhor que o Angus Young? Não, não é isso. Música, gosto é gosto. Mas ele foi grande, ele foi referência em áreas diversas, áreas tanto na parte musical como na técnica de guitarra, mas também na parte do hardware, na parte do equipamento, como eu falei aqui, dos amplificadores, dos acessórios. E olha que isso tudo, um cara que veio ainda criança, antes de 10 anos, com a família toda de navio para as Américas, foi para os Estados Unidos, no caso. Ele tinha histórias que ele dormia, ele, o pai, a mãe e o irmão numa cama, num quarto, e ele sofreu todo tipo de bullying, dificuldades por não saber o idioma e todas essas dificuldades que geralmente imigrantes passam. Assim como disse Michael Schenker, grande guitarrista que influenciou meio mundo, Adrian Smith, Kirk Hammett. O Michael Schenker nasceu no mesmo mês e mesmo ano do Ed Van Halen. Ele mandou assim: Ed, você foi o melhor da nossa geração. É isso aí, queria agradecer as diversas sugestões de vídeo. Me mandem, continuem mandando lá no Instagram, você manda sugestão, eu agradeço, estou seguindo de volta. E toda terça tem vídeo novo, não deixem de se inscrever. Valeu, até a próxima!